Segunda-feira começando com 2 zagueiros chegando ao Santos e Luiz Felipe de saída para o Atlético Goianiense. Vamos começar falando de quem está saindo. Luiz Felipe, que chegou ao Santos em 2016 e tem contrato com o Santos até dezembro de 2024, vai jogar até o final do ano, pelo menos, pelo Atlético Goianiense, que disputa a Série B. O jogador que perdeu espaço no Santos, principalmente depois das chegadas de Joaquim e Messias, com o técnico Paulo Turra também não tinha tanto espaço assim. Ele, inclusive, já tinha pedido para ser negociado, com outras equipes, chegou a negociar com o Cuiabá, chegou a negociar com o Cruzeiro, mas as negociações não avançaram. Então, Luiz Felipe vai para o Atlético Goianiense, ele que é um jogador que está quase uma década aqui no Santos, mas não tem números tão altos assim de jogos, né? Tava até pegando aqui para passar para vocês, são 171 partidas e 5 gols marcados do Luiz Felipe, um jogador que chegou como uma promessa, era do Paraná, principalmente se destacando por conta da saída de jogo, né? Era um jogador que sabia conduzir bem a bola, só que sempre pecava pela questão da velocidade, né? Não tinha uma recomposição tão boa assim, acabava também deixando alguns espaços, para os atacantes adversários. Era um jogador que vinha também com uma promessa de um jogo aéreo bom, só que o Santos também, quando ele estava em campo, às vezes sofria em relação a isso. Jogador que, como eu falei, não teve tanto espaço assim no Santos, também por conta das lesões, principalmente por conta das lesões, e quando ele se recuperava já tinha algum zagueiro ali titular, ou que era melhor que ele, ou que já estava adaptado ao estilo de jogo do Santos, então ele não conseguiu ter uma sequência. Nesse ano, por exemplo, foram 3 jogos que ele acabou jogando. O último jogo que ele fez com a camisa do Santos foi na vitória do Santos contra o Goiás, que ele entrou nos minutos finais. E o último jogo dele como titular pelo Santos foi na estreia do técnico Paulo Turra, onde o Santos empatou sem gols contra o Blooming. O Santos naquele jogo colocou o time inteiro reserva e aí o Luiz Felipe foi titular. Mas não tinha tanta sequência nem com Paulo Turra, nem com outros técnicos que passaram recentemente pelo Santos. Jogador de 29 anos que, como eu disse, ainda tem contrato com o Santos até dezembro de 2024, tá certo? Bom, Luiz Felipe de saída, mas vamos falar de quem está chegando. Juan Pablo Vargas, que estava no Milionários da Colômbia, jogador de 28 anos, canhoto, e João Basso, que estava no Arouca de Portugal, 26 anos, ele é brasileiro. Vamos falar sobre esses 2 jogadores. E só um parênteses, tá? Vou fazer um vídeo específico do Juan Pablo Vargas e também do João Basso, com números, um vídeo mais completo, com mais informações. Aqui a gente mais vai fazer um resumão sobre os 2 jogadores que estão chegando no Santos, inclusive são aguardados para a realização de exames médicos e assinatura de contrato ainda nesta segunda-feira, tá certo? Bom, vamos falar então de Juan Pablo Vargas, jogador de 28 anos. O Santos deve pagar uma compensação financeira ao Milionários e eles também devem permanecer com uma porcentagem em venda futura. E o Daniel Ruiz, que estava afastado do Santos por critérios técnicos, de acordo com o técnico Paulo Turra, deve ser devolvido ao Milionários. Daniel Ruiz, que não conseguiu outras equipes aqui no futebol brasileiro e também outras equipes, do exterior, deve retornar à equipe colombiana, tá certo? O Vargas é um jogador também que é alto, então o jogo aéreo dele defensivo, os números no campeonato colombiano, que a gente vai trazer para vocês depois, são números até que ok, são bons números, só que é aquilo que eu sempre falo, campeonato colombiano, ele é completamente diferente do campeonato brasileiro de Série A. O nível de exigência no Campeonato Brasileiro é bem maior, mas é aquilo que eu sempre falo, melhor o jogador sair bem do time do que sair mal, do ex-time dele. E é um jogador bastante querido, ele é ídolo lá no Milionários, estava olhando os comentários, dos torcedores colombianos e lamentando bastante que o jogador saia e venha para o Santos, Era um dos pilares defensivos da equipe colombiana, o Vargas, tá certo?
E o João Basso é um jogador que também era uma referência lá no Arouca de Portugal, era o capitão, um jogador com bastante liderança, e isso a gente também pode pensar que pode ser importante para esse time do Santos, um jogador que coloca esse time para cima, que tem esse espírito de liderança, né, apesar de 26 anos, e a tendência é que o João Basso, assim como o Vargas também, assinem um contrato longo com o Santos. O João Basso, a previsão é até dezembro de 2026, tá certo? Se mudar depois que o Santos anunciar, a gente corrige aqui para vocês, mas a tendência é essa. Santos também deve pagar um valor de 2,5 milhões de euros pelo João Basso. Foi uma negociação, né, que se arrastou. O Santos chegou até a praticamente desistir do João Basso, mas acabou voltando, aumentando a proposta pelo jogador, e na última sexta-feira os valores oferecidos pelo Santos acabaram agradando a equipe portuguesa, né, e o martelo foi batido. É um jogador também que, assim como o Vargas, tem bons números no jogo aéreo, lá no Campeonato Português. E é um jogador também que tem uma boa saída de jogo. Por quê? No começo da carreira dele, lá no Paraná, ele era volante. Então, ele, né, meio que isso ajuda ele como zagueiro a ter uma boa saída. Até pegando o Messias de exemplo. O Messias é um jogador que não tem tanto recurso técnico para sair jogando. O Messias, ele utiliza mais o chutão. E aí a gente torce, né, para que a bola caia no pé de algum jogador santista. E isso pode ser importante. Se ele conseguir colocar isso em prática no Santos, em jogos da Série A, pode ser importante, porque muitos gols saem de uma jogada que começa lá na zaga, ou às vezes até com o goleiro, passa pelo volante, passa pelo meia, passa pelo atacante, né, e gol. Então isso pode ser interessante também, um zagueiro que saiba o que fazer com a bola. E outra coisa, João Basso é o famoso zagueiro artilheiro. Ah, Nájila, ele faz muito gols de cabeça? Tem até alguns gols de cabeça, mas principalmente gols de pênalti. De 17 gols que o João Basso tem na carreira, 10 foram de pênaltis. E até se a gente pensar, né, em disputa de pênaltis, a gente torce para que o Santos volte a ser competitivo, sei lá, no Campeonato Paulista, numa Sul-Americana, quando o Santos voltar para uma Copa do Brasil e tiver ali uma disputa por pênalti, pode ser mais uma opção ali de cobradores, tá certo? Mas é isso, quero saber de vocês. Gostaram de João Basso e de Rua Pablo Vargas no Santos? Conhecem os jogadores? E o que você também achou da saída de Luís Felipe por empréstimo ao Atlético Goianiense? Me fala aqui nos comentários e peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, que dessa forma você sempre recebe os conteúdos que a gente coloca aqui, tá certo? Rumo a 50 mil inscritos, conto muito com vocês. Grande beijo, qualquer momento a gente volta.